Como é bom a gente estar na presença do Senhor nesta manhã de domingo, dia do Senhor. E já abrir o coração desse jeito é muito bom. Eu lembro dos retiros que já tive a oportunidade de fazer, retiros simples, mas com tamanha graça de Deus. E é incrível que quando a gente abre o coração, Deus entra. É verdade, você já pode ir sentindo isso. Quando você abre o coração, Deus entra. Deus não vai arrombar a porta da sua casa, que é o seu coração. Ele não vai arrombar, Ele não vai invadir. Como às vezes nós cantamos em alguns cânticos mais antigos, Deus vai pedir entrada, mas é melhor você já deixar a porta aberta. Porque quando nós abrimos o coração, você já sabe, Deus entra. Deus quer entrar na sua casa. Deus quer fazer algo novo, Deus quer ter uma experiência contigo. O mais importante para as nossas vidas é a experiência pessoal, o encontro pessoal com o nosso Senhor. E quando a gente se abre, quando Deus entra, depois que Deus já está lá dentro da nossa casa, do nosso coração, Ele realiza coisas que a gente não imagina. Deus faz até quando a gente dorme. Tem pessoas que, já ouvi falar, né? Tem gente que diz assim, eu acho que Deus não fez nada na minha vida. O meu ministério não tem dado certo, eu tenho cantado apenas na missa, na Santa Missa eu tenho cantado. Eu acho que o meu ministério não vai para frente. Deus está fazendo, Ele já fez, continua fazendo e vai fazer no seu coração. Mas tem muitas graças, muitas experiências de Deus na nossa vida que você não vai saber. Aleluia! Glória a Deus por isso, que nós não vamos ter noção de tudo. Você não vai ficar sabendo de tudo que Deus faz. Então, por favor, já se coloca na presença do Senhor com esse coração aberto, abrindo as portas da sua casa, do seu coração e permitindo essa experiência com o Senhor, que nós vamos começar agora. É muito mais do que uma pregação, é uma experiência com o Senhor. E se você estiver disposto, depois que Deus está dentro do seu coração, porque eu sei que muitas vezes nós pedimos o Espírito Santo, como o Cassiano pediu agora, ministrou para as nossas vidas a glória de Deus, aos nossos corações, e o Espírito Santo está, você já abriu a porta, eu acho que talvez, há quantos anos atrás? Há quanto tempo você já abriu o seu coração e Deus está dentro do seu coração, mas ainda você não tem permitido que Ele realize? Que o seu ministério vá para frente. Tem coisas simples que Deus faz no nosso coração e que são importantes também para que a gente permaneça em pé, com coragem. Quando eu estiver enfermo, eu dizia hoje para uns irmãos muito amados, onde eu estou hospedado aqui, com gente da Canção Nova, a gente partilhava na hora do café da manhã, bem cedinho, que quantas vezes a gente teve que ir para a missão doente, a ponto de você ter que ir correndo, adiar um pouquinho ou o que você ia fazer, né, a pregação, até mesmo um show, se adiava um pouquinho, não sei se já fizeram isso, né? Sair correndo para o hospital antes de ir para o palco. Então, correndo para o hospital antes de ir para o palco. Quantas vezes nós já fizemos isso?
mas é por causa da experiência que a gente teve com o Senhor antes. É que ali naquele momento da dificuldade, nós conseguimos permanecer de pé. Eu já cantei em Fortaleza uma vez, escorado por um jovenzinho. Tinha uma cadeirinha atrás, quando eu não aguentava eu sentava, mas me vinha uma força. Eu sei de onde é essa força, que eu não tinha. E eu sentia vontade de ficar em pé, e para eu não cair, esse jovem ficou atrás de mim. O show inteiro ele ficou atrás de mim, para que eu não caísse. Esse era o ponto que eu cheguei de cumprir uma missão. Mas isso daí não nos engrandece para dizer assim, nossa, que unção, que coisa maravilhosa, né? Ao contrário, mostra quem a gente é. Nós somos um nada diante de Deus. Não pense que a gente é super-homem, mulher maravilha. Somos na presença do Senhor, sim. Igual o Cassiano disse, né? Pedir o poder de Deus. O poder de Deus é nessa hora também que nos levanta, nos ergue. Porque Deus nos escolheu, nos elegeu primeiro e depois nos enviou. Mas antes já estava no coração de Deus o seu nome, a sua pessoa, o tudo que você é. Deus já sabia que você ia tocar saxofone, Fabinho. Ele já sabia, porque antes Ele te escolheu. Ele escolheu a dedo. Se hoje estão aqui estas pessoas, esses músicos, nesta manhã ministrando a glória de Deus sobre a vida de alguém, é porque primeiro Deus nos escolheu. E se Ele nos elegeu, Ele tem um propósito. Então você consegue. Você é forte. Deus te dá poder. Mas o maior poder de Deus é o que nós vamos viver nesse momento. É o amor. Nunca pense que quando você pede poder para Deus, no momento de uma canção, de uma oração, Deus vai te fazer o homem mais forte, a mulher mais forte da música católica. Não. Ainda nós vamos ser fracos. Ainda nós vamos errar. Ainda nós vamos precisar, e graças a Deus, nós vamos precisar do Senhor. Vamos precisar dEle. Eternamente no reino dos céus, nós vamos precisar do Senhor. Por isso, o amor de Deus é o poder dEle. É o poder que transforma. Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, uma senhorinha simples, que não precisou de redes sociais, não precisou de nada. E a obra que Deus colocou no coração dela foi longe, onde as pessoas a procuravam. Muitos comunicadores, gente de televisão, de rádio, do mundo inteiro a procuravam. A obra daquela mulher que Deus colocou no coração dela cresceu, sabe como? Com amor. Tanto que, de repente, quando alguém falava, né, olha, a senhora está fazendo um trabalho social e tudo mais, né, que está sendo importante. E muitas pessoas hoje em dia falam na internet sobre ajudar o próximo. E o que ela respondeu? É moda falar dos pobres. Mas não é o mesmo que falar com eles.
não é o mesmo que estar com eles. Eu posso falar agora, que maravilha falar dos nossos irmãos necessitados, mas não é o mesmo que estar com eles. Sentir o que eles sentem, viver o que eles estão vivendo. Mas hoje, o pobre sou eu, o pobre é você, e Deus é aquele que agora quer te ajudar, quer estar contigo. Vamos viver isso? Por favor, se coloque como pobre na presença do Senhor. O pobre do coração aberto. Esta canção surgiu quarta-feira passada, Deus unge. Eu preparava a pregação, uma das pregações, e foi começando a chegar a melodia. Quando eu bati o olho no cronograma, é engraçado que eu quis olhar de novo o tema do encontro, deste acampamento para músicos, e quando eu bati o olho, Deus unge aquele que elegeu. Deus unge aquele que elegeu. Primeiro, Deus nos escolhe. Depois Ele capacita, Ele ergue, Ele unge, Ele envia. E uma experiência mística eu tive em casa. Na simplicidade, na minha pobreza, na minha sala minúscula. Eu acho que é importante eu falar da minha casa física, lá em São José dos Campos. Minha sala muito pequena. Então, quando eu sento, por exemplo, no meu sofá, quando eu sento ali no meu sofá, eu já fico meio de lado assim, eu deixo a porta que tem uma trava, e ela estava bem travada, e os cachorros ficam ali, os meus cachorrinhos enormes, né? Só uma tem 70 quilos, então você imagina, é o peso de uma pessoa, né? Mais que algumas pessoas. E o outro uns 50 e poucos, né? 57. Então são dois cachorros grandes. E eles deitados ali. Um deles, inclusive, encostado na porta. E quando eu bati o olho no cronograma e eu vi de novo o tema, Deus unge aquele que elegeu, me deu vontade de cantar aquilo. Eu não queria preparar, na realidade. Eu não estava pensando, agora eu vou fazer uma canção para o acampamento. Não, eu estava preparando a pregação. Eu gosto de ser livre na presença do Senhor. E, de repente, o que aconteceu? Quando eu comecei com a melodia, quando eu comecei assim alguns acordes, a harmonia, depois comecei a cantar, aí me veio um fogo no meu coração, é isso mesmo, eu tenho que continuar. Não sabia o que ia acontecer, se ia ser uma letra comprida, uma música comprida que depois eu iria fazer para frente, porque como que eu ia pensar? Em pouco tempo, a música estar pronta. Mas quando veio aquele fogo, também veio uma pedrada na porta. Eu de frente para os meus cachorros e para a porta da sala, que é a porta de entrada da minha casa. Uma pedrada muito forte na porta. Mas, pasmem, não tinha nada de pedra. Se fosse algo da minha cabeça, tudo bem, mas os cachorros se assustaram. Principalmente o Iron, que é um pouco mais jovem, ele
né? Foi muito rápido. Ele é um apontador, né? Então ele foi muito rápido, assim, eles assustaram. A tigresa, que é a mais velhinha, ela fez assim, só, com o pescoço olhando para a porta. E eu não senti nada sobre aquilo. Não senti medo nem nada. Só deixei aquilo passar. Gente, foi muito forte. Eu falo pedrada porque era o som que eu escutei. Mas, na realidade, depois, aqui no acampamento, eu fui partilhar com os meus irmãos, aqui da comunidade. Eu disse, não é do inimigo. Deus quis que eu sentisse como se fosse uma pedrada, mas Deus não vai arrombar a porta da minha casa, ainda mais aberta. A minha casa está sempre aberta para Ele. Ele mora comigo. Mas Deus quis me provocar, me incomodar. Perceba o tanto que eu tenho para você. Perceba o quanto eu fiz por você. Nota que eu estou aqui contigo. Deus permitiu que isso acontecesse comigo para me fazer talvez acordar para a vida, para aquilo que Ele tem para mim, que não se resume apenas à música. Não teria sentido se fosse só pela música, não teria sentido se só fosse pelas composições, amém. Ele nos deu canções maravilhosas, Martim Valverde, tantas pessoas aí, Ítalo Vilar, Celina Borges, o Emanuel com tantas canções maravilhosas para a oração. Mas ainda assim, não para na música. Não é música. E a palavra de Deus que já está aberta aqui, eu só quis pegar um trechinho lá da segunda carta de São Pedro, o capítulo 3. Isso mesmo. Capítulo 3, lá no último versículo, que eu já sei até de cor, porque faz parte da minha vida, já sei até de cor. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O tema de hoje fala de cantar com o Espírito, Espírito com letra minúscula, lá onde habita Deus, o mais íntimo do nosso ser, na nossa intimidade, que seria a mesma coisa de crescer na graça. E o entendimento, por mais que você entenda que seja técnica, que é importante, mas não é o tema de hoje. É o conhecimento. O conhecer Jesus Cristo, aquele a quem nós servimos. Crescei é uma ordem. É como se o Senhor estivesse dizendo, e está dizendo agora para você e para mim, me buscai, me busque. É uma ordem para você. Busque a graça, porque é pela graça que nós vamos compor. É pela graça que nós vamos, em muitos momentos de oração, nós vamos ter inspiração que vai tocar as pessoas. É pela graça do Senhor que nós vamos ter força lá, naquele momento lá, antes do show, que você vai passar pelo hospital. É por essa graça que nós vamos estar de pé, firmes. É por essa graça que nós temos que trabalhar, porque a música é trabalho, e muitas vezes nós vamos ter que fazer dessa maneira, agradando ou não ao nosso coração, estando bem ou não,
E é pela graça que nós temos força para seguir, para cumprir a missão que Deus primeiro nos confiou, nos escolheu para cumprir. E o conhecimento, eu preciso entender aonde eu piso. Eu preciso entender quando eu chego aqui neste altar ou neste palco, falando artisticamente neste palco, mas neste altar, eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui, eu preciso saber aonde eu piso. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. E claro, depois eu ser livre na presença do Senhor. E quem entende, chega aqui naquela liberdade, não é, Peter? Não é, Cassiano? Jonas? Fabinho? Todo mundo. Quando a gente entende, não é mais fácil a gente ser livre? Você sabe a quem você serve? O nosso Senhor e Salvador, aquele que me salvou, aquele que salva a minha pele no momento que eu estou ministrando. Porque se não fosse por Ele, eu não teria inspiração, eu não teria o que dizer, eu não teria conteúdo se não fosse a graça de Deus. Mas também, por outro lado, se eu não entendesse, não me situasse, Deus não iria confiar. Talvez na simplicidade, sim, Deus ainda, em sua misericórdia, Deus nos usa. Mas seria melhor que a gente entendesse quem é o Senhor. Deus unge aquele que elegeu. Deus unge aquele que elegeu. Com coragem e visão, capacita-o na fé para cumprir sua missão sobre o seu servo. Derrama unção. Derrama unção. Deus ergue, canta. Deus ergue aquele que elegeu, aquele que elegeu. Deus ergue aquele que elegeu. Com coragem e visão, capacita-o na fé para cumprir sua missão sobre o seu servo. Derrama unção. Derrama unção. Essa é a canção simples que me veio na quarta-feira de tarde. A quarta-feira da pedrada. Chega aqui um pouquinho, Cassiano. Canta aquilo que você falou para mim que estava no seu coração agora há pouco. Deus honra aquele que elegeu.
Deus honra aquele que elegeu com coragem e visão, capacita-o na fé para cumprir sua missão sobre os seus servos. Derrama unção. Chega, Peter. Derrama unção. Canta, Peter. Deus forma. Deus forma Aquele que elegeu. aquele que elegeu. Deus forma aquele que elegeu. Com coragem, irmãos. Com coragem e visão, capacita-o na fé para cumprir sua missão sobre os seus servos. Derrama unção. Derrama unção. Derrama unção. Derrama unção. Derrama unção. Deixa a unção de Deus chegar. Derrama unção. Isso, Nato, nos tons. Derrama unção. Seja livre. Derrama unção. Seja livre na presença do Senhor. Derrama unção. E canta livre. O que vier ao seu coração, canta. A letra que vier ao seu coração. Deus amado, Deus querido, te amo, Deus, te quero, Deus, quero a tua Deus ama aquele que elegeu. Juntos? Deus ama, toma posse disso. Aquele que elegeu. Coragem! Com coragem e visão, capacita-o na fé para cumprir sua missão sobre os seus servos. Creia, derrama unção.
Essa é a parte da graça. E você não pode perder essa graça. Essa graça é única. Ela só acontece agora. É igual a bênção do sacerdote. Nós temos que valorizar a graça de Deus, a bênção, quando nós a recebemos. Porque nunca mais nós teremos outra graça como essa que está sendo derramada agora. Da mesma forma, nunca mais haverá a mesma bênção que um sacerdote ministra sobre o seu povo. Cada bênção. O nosso Deus é infinito. O nosso Deus, a gente não tem nem como, não tem palavra humana para dizer. Eu paro no infinito. É tamanho o nosso Deus, tamanha a grandeza do nosso Deus, que não vou ter palavras. Ele é de sobremodo, sim, elevado. Hoje, nesta manhã, nós o elevamos. Valorize a graça, a bênção que Deus te dá hoje. Talvez você tenha essa sensação de que cada vez que você vê um sacerdote te abençoando, é sempre igual. A graça de Deus passa. As águas que passaram não vão passar mais. As águas de outros encontros que a gente teve aqui, quantos acampamentos maravilhosos, presença de Deus. Deus continua sendo o mesmo, mas a sua graça passa, sim, Senhor. Mas é um rio que não esgota, aleluia. É um rio que não se esgota. A água constante, a água corrente. E a água de Deus passa o tempo todo, e às vezes nós não percebemos que nós estamos perdendo graça. Tem gente às margens ali, agora nos acompanhando, ainda nem abriu a boca para dizer: meu Senhor e Salvador, eu quero crescer na graça e no conhecimento de Ti. Tem gente lá, à margem desse rio, ainda olhando, será que eu entro ou não? Aí de repente você vê uns maluquinhos que já estão lá dentro, já estão nadando de braçada. Tem gente que está 40 anos se banhando nesses rios do Senhor. E você vai ficar na beleza do rio. É claro, esse rio é maravilhoso, mas tem muitos que vão ficar apenas na beleza. Tem muitos, como o Eugênio Jorge, agora me veio o coração, me emociona. O Eugênio falando num dos acampamentos aqui. Muitos de nós músicos nos apaixonamos pela música, mas não nos apaixonamos pelo autor, o grande autor, nosso Senhor e Salvador. Nós nos apaixonamos por música, falamos de música o tempo todo. Paramos na beleza da música e é maravilhosa mesmo. É maravilhosa a música que Deus nos deu. Você pode se alegrar com ela, não tem nada errado. Mas parar na beleza é como parar às margens das águas correntes e não provar daquela água, sentir sede. Há quanto tempo você está sentindo sede dessa água? Já ouvi alguém um dia dizer: olha, faz tempo que eu não passo por essa experiência. Meu Deus, você viver na música católica
durante muitos anos e não beber da água que você tanto faz propaganda, que você diz, você sai por aí pregando, já foi para outros países, você missionário, que já saiu da sua casa para a paróquia em missão, porque se você vai à Santa Missa, você vai em missão, você motiva com a sua música. Uma vez nós fomos para o Uruguai, não tinha um ministério de música. Até mesmo no meio evangélico, teve um pastor que nos convidou para ir a uma igreja evangélica, mas não pediu para a gente, pediu para o bispo local. E nós fomos. Nós fomos e cantamos lá. O pastor ainda falou, vocês acreditam que eles são católicos? De tamanha unção que Deus nos deu e a gente não valoriza. A graça que Deus nos deu é imensa, é infinita. Vou repetir. E nós cantamos para evangélicos, e onde, depois da missa, no final da missa, antes da bênção final, nós cantávamos algumas músicas como missionários acolhidos lá. Em cada missa que a gente ia, era incrível. Os jovens nos acompanhavam, eles iam atrás. Todas as cidades, graças a Deus que o Uruguai não é grande, antiga província de Cisplatina, né? Fazia parte do Brasil, era um outro estado brasileiro. Muitos jovens começaram a seguir, e de um punhadinho de jovens, já tinha bastante jovem. Uma experiência linda que a gente viveu no Uruguai. E sabe por quê? Que aqueles jovens iam atrás da gente? Porque pararam na minha beleza? Quem dera. Eles perceberam, eles enxergaram, porque o rio também passava lá. Esse rio de águas puras também passava lá. Mas eles não enxergavam. Eu peço ao meu Senhor, eu posso dizer assim nessa intimidade, ao meu Senhor e Salvador, que te abra os olhos, você que já recebeu o Espírito Santo, que já abriu as portas, não precisou de uma pedrada na porta, as portas da sua casa, do seu coração, já estavam escancaradas, você recebeu o Espírito Santo, já tinha um Senhor, e muitas vezes você o sentia na sua vida, mas de repente, tinha que ser hoje no acampamento para músicos deste ano, em que sim, está acontecendo um encontro pessoal, presencial, que nós tanto precisamos. A presença de Jesus. Podia ter uma multidão aqui. Alguém perguntou como é fazer um encontro para uma canção nova vazia, não é mesmo? Te passei depois a mensagem da pessoa, passei para a Juliana, printei e mandei para ela. Como é? Está sendo presencial. O mais importante nós temos. O mais importante nós temos. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, repita isso, repita esse nome, repita essa frase maravilhosa. Pode até falar, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, de maneira livre, vai dizendo, você quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor, você quer ter mais intimidade com Ele, você precisa ir atrás dEle, vai, fala com Ele, Ele está aí à sua frente, fala com Ele. Parafraseando de novo o Eugênio Jorge, o nosso Deus é um Deus que fala, então fala com Ele, Ele também fala contigo. Oh Deus,
Eu não sei viver sem o Senhor. O que eu faria se agora tudo acabasse? O que eu faria se tudo acabasse, meu Deus? Se a beleza da música se acabasse, as harmonias maravilhosas acabassem, a graça fosse tirada, porque nós estamos vivendo o tempo do Kairos, o tempo da graça. Ainda nós podemos pedir essa graça, mas e se acabasse? Porque um dia vai acabar aqui na terra. Deus é eterno. Mas e se acabasse? Nós estamos vivendo um tempo diferente. Começou em 2020. Um tempo que parece que as coisas se acabaram. Não foram só empresas que fecharam, estabelecimentos comerciais. Famílias acabaram. É verdade, famílias destruídas, porque foi ficando difícil e de repente se desfez, cada um foi para um canto. Ministérios que se desfizeram, muitos ficaram sós. Mas existe uma beleza. Existe uma beleza. Assim como nós vamos para uma missão com coragem e visão, com conhecimento, com a graça e o conhecimento, assim como doente, enfermo, a gente continua sendo guerreiro, batalhando, indo e falando de Deus, mesmo não estando bem. É agora a hora que você tem que se levantar. É a hora dessa enfermidade que chegou em 2020, que nos assolou, que dizimou alguns ministérios, é verdade, mas você que me ouve, eu falo diretamente para você, é tudo para você ficar mais forte, para você ter coragem de se levantar, coragem, força. Mais uma vez, fala com Ele, fala com Ele. Eu vou até ler um outro trecho, te motivando. Um outro trecho que eu marquei, que é muito importante. Está até marcadinho aqui na minha Bíblia. 1 Coríntios 13, versículos 1 e 2. Excelência da caridade, excelência do amor. Logo no começo, antes, aliás, de chegar ao capítulo 13, diz assim: aspirai aos dons superiores, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos, que é o amor. O que seria aspirar, querer, buscar os dons superiores? Com certeza não é a técnica da música apurada, ainda que seja importante, a gente sabe da importância disso. Mas é da essência, da nossa essência. Primeiro a graça. E aí logo no versículos 1 e 2, o Senhor nos diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada.
não sou nada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Imagina o bronze, mesmo o sino, que é tão importante, né, que tem um significado tão importante para a igreja. Mas o sino, ele tem uma hora para começar e uma hora para terminar. O símbolo, aqueles pratinhos, né? Ele também tem a sua importância como instrumento de percussão, apesar de ser antigo, né? Hoje tem outros, né, Nato? Outros instrumentos modernos do nosso tempo. Mas imagina, você achando que você está abafando, e vai, e bate. Bate aí para mim, Nato, ainda nesse prato aí, por favor. Isso. Só o prato, com vontade assim. Vai, não, bate, pode bater. Porque aqui na palavra diz que retine, né? Que retine, retine, que bate sem parar e forte. Ele já não está aguentando mais, porque só esse som, imagina meia hora disso. É isso que a palavra está dizendo. Imagine algo que bate, 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 retine, bate de novo, tine de novo, com força. É isso que é tinir. Ou o bronze, né, que soa. Imagina na sua orelha aquilo ali, incomoda. Vai incomodar, porque tem um limite. Se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, se eu não fizer essa experiência com o Senhor, se eu não mergulhar nesse rio, se eu não mergulhar nessa graça, eu sou isso na música católica. Eu sou um pratinho, um par de pratos que fica incomodando as pessoas e não há beleza nenhuma nessa música. E não tem sentido nenhum. A minha música vai parar no barulho. É isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Eu preciso querer mais. A harmonia, olha que bonito. A Juliana ali, linda também, tocando ali com a harmonia, com as notas. Vai, Ju. Toca isso. Dá o seu melhor. Olha que lindo. Mas ainda assim, eu sei que a Juliana tem amor no coração. Ela toca com amor. E nós que a conhecemos não temos dúvida disso. Eu podia ter toda a técnica do mundo. Podia falar todas as línguas, como diz aqui na palavra do Senhor. Eu podia saber japonês, inglês, mas se eu não mergulhar no rio, você achou que eu ia falar outra coisa, né? Se eu não mergulhar no rio do amor de Deus, da graça de Deus, eu não sou nada. Você não é nada sem a graça de Deus. Toma posse nesses últimos instantes agora, desse momento de experiência no Senhor. Toma posse e mergulha. Queira amar. E para amar você precisa fazer o quê? Primeiro você se abriu. Deus entrou. Está perfeito? Não, ainda falta. Falta você largar a mão do osso. Larga a mão daquilo que você pensa que é seu. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus te formar. Deixa Deus te ungir. Deixa Deus. Deixa Deus te cuidar. Deixa Deus te honrar.
ministração. Deixa Deus te honrar. Deixa Deus te honrar. Deixa Deus se elevar no seu canto. Vai mergulhar. Derrama unção. Entra no rio de Deus. Entra no rio de Deus. Derrama unção. Derrama derrama unção. Aspirai a esses dons. Aspirai, buscai, derrama unção. Derrama unção. Eu quero louvar a Deus nesse momento. E eu não posso me calar diante daquilo que Deus está colocando no meu coração, nesse momento de oração. E Valmir, enquanto você foi falando, eu fui sentindo ao coração de louvar a Deus por esse momento de pandemia que nós estamos passando e que está atingindo a música católica. Explico. Se os câmeras puderem mostrar, mostra aqui o rincão, como está agora. No lugar que talvez você estaria. Mostra aqui como é que está. Está assim, na pandemia, a Canção Nova. Está vazia assim, desse jeito. E sabe o que aconteceu com muitos shows católicos? Aconteceram isso. E isso está purificando o coração e a missão de muitos músicos. Sabe por quê? Porque precisa sair do nosso meio essa expressão. A música, a evangelização, a missão é meu ganha-pão. Não. A música católica, ela não é o seu ganha-pão. Ela é sua missão. A missão de quem um dia experimentou e é incapaz de se calar. Por isso, Senhor, obrigado por esse momento que nós estamos passando, porque o Senhor está purificando a missão e o chamado de muitos. Não é ganha-pão, não. É missão, irmão. É missão que a gente assume. Por isso, Senhor, derrama a tua unção sobre todos nós. Purifica-nos, lava-nos, lava as intenções do coração. Ah, mas eu vou em missão e essa missão não vai pagar minhas contas. Não é ganha-pão, querido, é missão. Derrama sobre nós a tua unção, Senhor. Derrama sobre nós a tua unção. Derrama unção. Ora no Espírito, por favor. Mesmo você que está agora num lugar onde você não pode soltar muito a sua voz, abra o seu coração mais uma vez para que Deus faça. E cantando com amor, permita que o Espírito Santo cele todo esse momento, orando bem suave.